Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre quando tudo dá errado, o que fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre lua fora de curso, que tem a ver com isso também, né? Porque isso são situações que todo mundo passa e é bom trocar uma ideia quando isso acontece, né? Quando tudo dá errado, o que fazer, né? Quando a gente não vê solução, não vê saída, isso acontece na vida de todo mundo em algum momento. Então, eu sou Dudy Rios, eu sou psicoterapeuta, sou astróloga comportamental. Vamos falar hoje sobre isso. Deixa eu fixar para vocês aqui o tema, né? Para a gente poder ter esse tema fixo. Enquanto eu fixo o tema, se quiser chamar alguém para nossa live, se achar que alguém precisa, né, conversar sobre isso, ou trocar uma ideia sobre quando tudo dá errado, o que fazer, né? Chama lá, clica ali no aviãozinho. O aviãozinho é para chamar o pessoal que está ao vivo, né? Então vai clicar o aviãozinho, vai aparecer seus contatos, Rosane. E quando aparecer os contatos que tiver bolinha verde, são exatamente aqueles que estão online. Então vamos fixar esse título. O que fazer? Exatamente, fixando o título. Pronto. Então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falar um pouquinho sobre luas fora de curso, que tem tudo a ver com essa situação de quando tudo dá errado, o que a gente pode fazer. Oi, boa noite, tudo certo? Com som, com imagem, né? Apesar do frio, da chuva. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre lua fora de curso, né? Então, já que a gente vai falar sobre quando tudo dá errado, o que fazer? Quando a gente não encontra saída, quando a gente não encontra solução. Isso pode ser em pequenas coisas, em grandes coisas, a gente passa isso na vida algumas vezes. E por que eu falo, o que tem a ver falar de lua fora de curso com esses assuntos? Boa noite para quem está chegando, porque eu quero mostrar para vocês que tudo que existe na natureza, tudo aquilo que tem uma leitura simbólica, é porque é normal, é natural. Então, chegar em algumas situações onde a gente não tem o que fazer, onde parece que não tem solução, e às vezes não tem mesmo, quando a gente não encontra a saída, é algo natural na vida. Isso a gente vê nos céus quando a gente fala em lua fora de curso. Então, vou falar um pouquinho da lua para vocês perceberem como isso faz parte da nossa vida e como essas situações elas também estão nos céus. E se estão nos céus, elas têm uma leitura simbólica e elas têm um propósito. Então, nós vamos entender o propósito dessas situações que nos colocam nessa sinuca de bico, nessas encruzilhadas da vida e que a gente não sabe mais o que fazer. Então, a lua, né, a nossa lua lá, que tem lua cheia, lua crescente, lua minguante, lua nova, ela percorre no céu o espaço de um signo a cada mais ou menos 2 dias e meio. Então, como a cada 2 dias e meio, mais ou menos, a troca de signo, nós temos no período de 28 dias, 12 mudanças de signo. Isso quer dizer o quê? A lua, ela rege nosso estado emocional e a lua, ela rege também o nosso cotidiano, as coisas que acontecem no dia a dia. Por isso que a lua está vinculada a esse assunto, né, de quando a gente não encontra solução, não encontra saída para as coisas. Então, como a lua troca de signo a cada 2 dias e meio, a cada 2 dias e meio emocionalmente a gente varia, e a cada 2 dias e meio a nossa rotina também muda. Mas, entre uma troca e outra, então vamos supor assim, a lua ficou 2 dias e meio no signo de Áries, depois vai ficar 2 dias e meio no signo de Touro. No momento em que ela vai trocar de Áries para Touro, e nesse momento que ela vai trocar, ela não faz nenhum aspecto com outro planeta, né? Como é que as coisas funcionam a nível de astrologia, né? Então, os astros, eles se relacionam através das distâncias. Boa noite, todo mundo. Como é que tá com vocês aí? Tudo fácil na vida ou vocês já se depararam com a situação de não saber o que fazer, de chegar num momento em que não tem saída, não tem solução? Me contem, vocês já passaram por isso? Como é que vocês reagem? O que vocês pensam nesse tipo de situação? Então, como a Lua troca de signo a cada 2 dias e meio, e na astrologia a gente vê o fluxo dos acontecimentos pela relação dos planetas, entre a saída de um signo e a entrada do outro, às vezes a Lua não se relaciona com nenhum outro planeta. Ela não faz nenhum aspecto que a gente chama. E quando a Lua não faz nenhum aspecto com outro planeta, a gente diz que a Lua está fora de curso.
Então, a cada 2 dias e meio, mais ou menos, 2 dias, a gente tem alguns minutos, algumas horas, dependendo de como funciona essa troca de signo, de lua fora de curso. Lua fora de curso é quando a lua não se relaciona com nenhum planeta, e quando isso acontece, nada acontece. Porque a lua, ela rege nossa rotina, nossos assuntos do dia a dia, ela rege o fluxo com as pessoas, o fluxo dos acontecimentos do dia a dia. Então, também na astrologia existem momentos onde nada acontece, né? Quando a lua está sem aspecto com outro planeta, a gente diz que ela está fora de curso. Então, naquele momento nada acontece, tudo se trava, tudo tranca, né? A gente não consegue resolver questões, a gente não consegue começar coisas novas, a gente não consegue fazer muitas coisas, porque não existe energia do fluxo. Como em algumas situações da vida da gente, quando a gente se depara em situações que a gente fez planejamento, que a gente investiu, que a gente se dedicou, e aí acontecem imprevistos, ou realmente as coisas vão se finalizando, e a gente se pergunta assim, tá, e agora, o que eu faço? Por que lado que eu vou? Como é que eu começo? O que eu vou fazer se nada que eu tô fazendo tá dando certo? O que eu vou fazer? Sabe aquele dia que dá tudo errado, assim, que você já diz, hoje esse meu dia não é meu dia. Esse dia tem, assim como tem o dia bom, né? Aquele dia que, meu Deus do céu, né? Hoje tudo foi maravilhoso. Tem aquele dia lá que não é bom. E tá tudo certo, né? Existe o equilíbrio na vida. Então, para aqueles momentos onde nada dá certo, para aqueles momentos onde a gente não encontra saídas, o que a gente pode fazer? Então, assim como a lua fora de curso, que são algumas horas, então, por exemplo, eu tenho aqui anotado, ó, amanhã do dia 17 de julho, às 18 horas e 16 minutos, até o dia 18 de julho, às 11 horas da manhã e 25 minutos, a lua vai estar fora de curso. Nesse período de tempo, qualquer coisa que a gente for fazer, vai ser muito difícil que consiga um fluxo. Só vai andar depois das 11h25 da manhã do dia 18. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida, existem momentos no céu, existem momentos na nossa rotina que realmente as coisas não acontecem. Isso faz parte da vida e faz parte do fluxo. E não é porque as coisas estão erradas, e a gente tem que parar com esse julgamento tão de certo, errado, bom e ruim. É porque é necessário uma parada. Então, quando você não encontra saída, você não encontra solução, é como se você tivesse chegado no final de um caminho, né? Você encontra um paredão na frente. Por ali não dá mais. Tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, tem que voltar um pouquinho para trás, tem que rever uma situação. Então, momentos onde a gente se encontra em situações em que nada dá certo, são momentos para a gente acordar para novas realidades. É o momento que a gente tem que perceber que as coisas não precisam ser mais do jeito que elas eram, né? Então, tudo dar errado tem um lado muito bom de saber que a gente precisa de toda uma nova energia, de todo um novo planejamento, de toda uma forma nova de olhar, né, para a vida, para as situações, para a gente conseguir uma nova perspectiva. Então, não é apenas um limite de não, mas é um ponto, é como se fosse um ponto de vazio, onde nesse ponto de vazio a gente consegue buscar uma nova possibilidade. Então, quando tudo dá errado, quando as coisas não acontecem, quando você faz de tudo e não adianta, ou quando você fez de tudo e a casa desabou, quando não deu certo, claro que tem aquele sofrimento, é muito ruim, mas isso acontece a todo momento com todas as pessoas, em pequena e grande escala. Todo mundo passa isso durante a vida, porque no próprio céu a gente já tem isso. No próprio céu a gente tem a lua fora de curso, que indica, ó, de tempos em tempos nada vai fluir. Porque assim como as coisas andam, elas têm que ficar um tempo paradas. Assim como às vezes as coisas são boas, às vezes as coisas são ruins. É a lei do equilíbrio. Então, quando a coisa dá errado, o que vocês fazem? Vocês ficam chateados, ficam brabos? Como é que vocês... Me diz assim, como é que você busca uma saída? Você pede para os amigos, você medita, você quebra tudo, você espera as coisas passarem, você se coloca a culpa, que a gente tem isso, né? Quando as coisas dão errado, quando a gente não consegue seguir um fluxo, a primeira coisa que a gente faz é arrumar um culpado, né? Ou é a gente, ou é os outros, ou é o tempo, ou é o céu, ou é Mercúrio retrógrado, como dizem, a gente tenta arrumar um culpado. E quando a gente tenta arrumar um culpado, a gente está muito longe de arrumar a solução, porque a gente desgasta tanta energia em tentar entender quem causou, ou o que causou,
e não sei se existe um culpado para as situações, mas existe um fluxo de acontecimentos que levam para uma situação, que a gente perde tempo em usar essa energia para buscar novas possibilidades. E às vezes o movimento que a gente faz buscando saídas, buscando novas possibilidades é tão legal que de repente até demora um pouco para a gente resolver as situações. Mas quando a gente resolve, a gente criou toda uma nova realidade. Novas pessoas, novas situações, né? Novos acontecimentos acontecem na nossa vida. Então, assim como existe uma lua fora de curso no céu, isso acontece cada 2 dias e meio, isso pode demorar minutos ou horas, de tempos em tempos a gente se depara com a situação de que as coisas não dão certo. E as coisas não dão certo, gente, não existe um culpado para isso. Existe um momento de parada para onde a gente pode reorganizar toda a nossa energia, todo o nosso fluxo, para que as coisas, para que novas oportunidades aconteçam. Então a vida é feita de novo, de nova energia, novas possibilidades. E a gente só consegue se abrir para o novo quando a gente percebe que do mesmo jeito não dá mais, não dá mais. É que nem um sapato, né? Você vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, e vai gastando, vai gastando, vai gastando. Aí chega uma hora que você tem que trocar o sapato, porque ele já tá gasto, ele tá machucando seu pé, sabe, tem um buraco, entra água, né? Então, você precisa de um sapato novo. Então, momentos onde a gente chega num lugar, numa situação que a gente não vê solução, é momento de a gente falar assim, tá, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Porque do jeito que eu tô levando até agora, acabou a energia, acabou a vitalidade, eu preciso do novo. E como é que você pode fazer isso? Como é que você pode buscar uma energia nova, um fluxo novo, ideias novas, né? Porque a vida é feita de renovação, gente. É sempre um novo dia, sempre uma nova possibilidade. Então, como é que tu pode te abrir para buscar realmente o novo e sair dessa situação? Uma forma, quase que eu espiei. Agora eu espirrei, mas não é Covid, gente, tá? É só a luz aqui que tá forte. Uma forma disso, primeira coisa, que é muito importante, se você está numa situação que você se sente assim, que não tem mais saída, não tem mais solução, se você conhece uma pessoa que você vê que ela está se sentindo dessa forma, independente se é uma questão de relacionamento, de saúde, se é uma questão emocional, se é uma questão profissional, se é uma questão financeira, nada é motivo para a gente perder o rumo da nossa vida. Uma coisa só não significa toda a nossa vida. Se uma área da nossa vida não está bem, existem outras áreas que sempre estão. E a gente tem o péssimo hábito de, quando tem um problema, focar numa coisa só. A gente pega o problema assim e foca nele. E aí, quando a gente foca nele, a gente reduz o nosso universo a algo muito pequeno. E quando a gente foca numa coisa e torna ela menor, a gente diminui toda a possibilidade de encontrar uma solução. Oi, boa noite, pessoal. Como é que me contem? Vocês não estão me contando. Como é que vocês já passaram por alguma situação que vocês acharam que não tinha saída, não tinha solução? Se alguém passou, bota assim um ok, diz que sim, só isso. Quero ver se só eu que passei por isso. Né? Porque tem dias que sim, que a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que tá vendo? Tá tudo errado, não tem jeito, não tem solução, o que tá acontecendo? E daqui a pouco passa 2, 3 dias e as coisas acontecem, né? Então, primeiro comportamento que a gente deveria ter quando a gente se sente nessa situação de não encontrar solução: elevar o padrão de energia. Esse é o primeiro. Porque o que a gente tende a fazer? Bah, não tem saída, não tem solução, eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, que desespero, e começa a bater uma ansiedade, começa a bater o desespero, e aí você começa a se agitar, você começa a se deprimir, e aí tudo vira aquilo, tudo é o fim, tudo não tem jeito, não tem possibilidade, a sua mente ela vai se reduzindo, a sua emoção vai se reduzindo, você não consegue olhar para fora e buscar uma nova possibilidade, você não consegue pensar numa coisa para te ajudar, você só consegue pensar em coisas que confirmam a ideia de que tudo é impossível, tudo é difícil, que tudo não dá. Você acaba criando assim uma coisa gigantesca, pior do que já é a realidade. Então, a primeira coisa é elevar o padrão de energia. E isso é tentar lembrar de coisas boas, tentar lembrar de momentos que você conseguiu, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha dificuldades, sempre tem algo de bom em tudo isso, porque não tem como tudo ruim. Alguma área da sua vida tem alguma coisa boa, tem uma pessoa por perto, tem algum acontecimento bom, né? Então,
chegou no momento de desespero, chegou no momento que se sentiu limitado, que sentiu que tudo não tem mais jeito, pensa, não, alguma coisa de boa tem, alguma coisa de boa tem e tenta levar o padrão de pensamento. Outra coisa, acredita mais em si mesmo, porque nesse momento você acaba achando que você não tem condições, que você é uma droga, que você não consegue, que tá tudo errado e que não. E nesse momento vem crenças negativas a seu respeito. Você acaba acreditando mais ainda em coisas negativas a seu respeito e tem coisas que você não fala para ninguém. E tem coisas que você fala para você mesmo, você se critica, você se julga e você se sente impotente e incapaz. Você não é impotente, você não é incapaz, você apenas está tendo um problema. E mesmo que você tenha um problema grande, esse problema tem coisas boas também além desse problema, não existe só ele. Então, primeiro, não reduz o pensamento, não fica só em cima disso, amplia para alguma coisa de bom. Segundo, lembra que você, se você se julgar e você se criticar, e se você se colocar para baixo nesse momento, não vai ajudar em nada e você não está fazendo esse julgamento de uma maneira neutra. Você está se julgando a partir de uma situação difícil. E talvez qualquer pessoa que estivesse passando por essa situação difícil também não conseguiria dar volta nessa situação. Então, você pode fazer essa pergunta: será que outra pessoa no meu lugar conseguiria resolver isso ou também estaria numa situação semelhante? Né? Você pode se perguntar: se eu estivesse passando essa situação há muito tempo atrás, será que não seria mais difícil ainda para mim resolver? Né? Então, esses dois pontos. Não se julgue, não se critique no momento de fragilidade. É como você querer resolver uma coisa estando bêbado, gente. Você não tem lucidez, tá? Segundo, leva o padrão de energia, leva o padrão de pensamento. Lembra de coisas boas, porque também tem coisas boas na vida. Para a gente conseguir pensar com clareza, tem que ter um equilíbrio. E para ter um equilíbrio, não é pensar só no que é bom e maravilhoso, nem pensar no que está ruim, que está uma droga. Tem que ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio. E aí, pessoal, me conta, vocês nunca passaram por uma situação dessas? Ou vocês conhecem alguém que tenha passado? Me dá um okzinho ali se vocês já passaram ou estão passando por uma situação que vocês acham que não tem saída ou não tinha saída, que não tinha o que fazer. Tem ou não tem? Uma situação de lua fora de curso, né? Porque todo mundo passa, a gente passa isso na vida e isso passa, né? Assim como as coisas boas passam, as coisas ruins também passam, né? Então, eleva o padrão de pensamento, não se critique nesse momento, deixa para te julgar no momento mais tranquilo. Qualquer decisão, qualquer julgamento sem neutralidade, ele não é eficaz, ele não é certeiro. Se você está triste, frustrado, chateado, não se julgue. Se você está assim, eufórico, né, maravilhado com o mundo, não se julgue. Se julgue quando você está tranquilo e você está equilibrado, quando você está sensato. Né? Porque quando a gente está sensato, a gente está falando do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira essência. E quando a gente se julga ou se critica em momentos que a gente não está legal, a gente está falando do nosso falso eu, que é daquele ego que a gente aprendeu, né? Que eu vivo falando sobre isso. Certo? Tá ajudando essas dicas, pessoal, o fato de eleva o padrão de pensamento, não reduz ao problema, porque não é só isso que existe nesse momento, tá? Não se julgue no momento que você estiver frágil, porque você está se punindo e não precisa disso. E vai passar. O momento de crise, o momento onde você não encontra saída, é um momento que te pede assim, tá, novas perspectivas, novas possibilidades, novas formas de ver o mundo. É isso que você tem que buscar. Mas como é que eu busco isso no momento de crise? Como é que eu busco isso no momento onde eu acho que não tem saída, não tem solução? Amplia as tuas possibilidades. E como é que eu amplio minhas possibilidades? Você pode conversar com algumas pessoas, você pode buscar ajuda, você pode meditar, você pode ir para um lugar onde você se sinta bem. Você tem que aumentar a sua capacidade mental e não reduzir. Aí fica muito mais fácil de você resolver qualquer situação, aí fica muito mais fácil de você encontrar uma saída, encontrar uma solução, porque com certeza momentos ruins acontecem na vida de todo mundo, né? E isso é da natureza, isso é da vida, e o tempo anda, e o tempo flui, e o tempo te coloca em novos caminhos. Então, se você passou ou está passando por algo assim, não faça essas coisas que eu já te falei, né? Amplia,
tenta ter uma leveza, tenha uma tranquilidade, tenha uma serenidade, porque aí sim você vai encontrar uma solução, você vai encontrar uma saída, busque ajuda, você não é uma pessoa sozinha no mundo, né? Tem pessoas que se importam com você, tem pessoas que se preocupam, que vão, de repente não vão te dar a solução, mas elas vão te ouvir. E a partir do momento que elas te ouvem, a partir do momento que você fala sobre tudo isso, você sai daquele mundinho pequeno e você amplia suas percepções. Quando você amplia sua percepção, você encontra soluções, encontra saídas. Você compreende o que está acontecendo, compreende por que está acontecendo e compreende o que você vai fazer com isso, né? Porque ninguém está livre de passar por isso, mas assim como a gente não gosta de ver as pessoas que a gente gosta passando por momentos difíceis, as pessoas que gostam da gente também não gostam. Então, sempre vai ter alguém para que você possa dividir suas dificuldades. Não fica com as dificuldades só para ti, né? E busca formas de realmente ter o discernimento e ter a tranquilidade mental e não só aquele olhar negativo sobre a situação, porque senão você vai entrar na situação e só vai pensar sobre ela e não vai conseguir sair dela. Então amplie a percepção, busque coisas boas, vai fazer uma coisa legal, tira umas horas para fazer uma coisa que te faça bem, vai conversar com alguém, eleva o padrão de energia para depois você olhar para sua situação de novo. Certo, pessoal? Então, se vocês quiserem saber mais algumas coisas sobre astrologia comportamental, sobre controle de vida, lá no meu canal do YouTube tem muitos vídeos sobre isso. Se você quiser uma avaliação de astrologia comportamental, você se inscreva lá no meu site, no dudirios.com.br, que todo dia eu seleciono uma pessoa para fazer uma avaliação lá no meu canal do Telegram. Se você não tem Telegram, é simples, gente, baixa o aplicativo, é bem legal, que um tempo vai estar todo mundo usando, então se tu baixar agora, vai estar te adiantando. É tipo o Instagram, só que é o Telegram, daí você baixa e lá eu tenho meu canal chamado Astro Curiosos. Lá eu coloco diariamente dicas de controle de vida, de como viver bem e coloco alguma pessoa que eu seleciono lá do meu site para fazer uma avaliação de astrologia comportamental. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no dudirios.com.br, se inscreve no meu canal do YouTube, o Dudy Rios. Lá no meu site você coloca os seus dados de nascimento, que você vai poder ser uma das pessoas selecionadas para avaliação. Chama os amigos lá, diz, ó, te inscreve lá que tu pode ganhar uma avaliação, né, no dudirios.com.br. E lá no meu YouTube tem muito vídeo sobre astrologia comportamental para a gente conseguir ter um controle de vida maior e viver bem, apesar de qualquer tipo de dificuldade. Tá bom, pessoal? Agradeço todo mundo, agradeço a presença, espero que todo mundo fique bem. E se vocês estiverem passando por algum momento de dificuldade, amplia, não se critica, né? Se ajuda e busca ajuda, porque aí fica tudo mais fácil, porque sim, tudo é possível de ser resolvido, tá bom? Beijo!